Esse exercício era bem simples de ser resolvido, ele não tem nenhuma dificuldade, mesmo porque ele já foi resolvido na disciplina de hidráulica. Quem já fez hidráulica lá, nós resolvemos esse exercício. Lá também trabalhamos a parte de consumo. Então, aqui vamos só relembrar alguns conceitos, algumas coisas que são de importância para que vocês consigam calcular a segunda parcial relacionada ao consumo de água. O enunciado do exercício, ele pede para encontrar o consumo de água em cada um dos trechos para uma população de 45 mil habitantes. Neste local, há um consumo especial referente a uma indústria de 2.200 metros cúbicos diário, ou seja, esse consumo especial, ele não entra na aplicação dos coeficientes K1 e K2. Os coeficientes K1 e K2, eles são aplicados somente no consumo residencial. Quem já assistiu a aula sobre consumo, ou quem fez essa parte de forma presencial lá, eu já havia falado sobre isso. Para quem não assistiu a aula, assista para entender um pouco melhor do que eu estou falando. Ele já traz no enunciado os dados necessários para se quantificar o consumo da população. Ele traz o consumo médio per capita anual, ou seja, o quanto cada habitante consome de água durante um dia. Nesse exemplo, é de 200 litros por habitante por dia. A variação diária, que é o K1, ou seja, um dia do ano é considerado mais quente e nesse dia o consumo ele irá aumentar consideravelmente. Por isso, eu preciso quantificar esse aumento nos meus cálculos através de um coeficiente. Esse coeficiente é o K1. Nesse exemplo é de 1,25. O coeficiente de variação horária, que é o K2. Durante o dia, existe uma variação em relação ao consumo. No período das 8 da manhã às 8 da noite, o consumo ele é maior. Portanto, eu preciso quantificar isso nos meus cálculos para que não falte água para a população durante o dia. Já à noite, o consumo reduz. Portanto, se durante o dia o consumo é alto e eu consigo atender a demanda, durante a noite eu também conseguirei aplicando esse coeficiente. E também há um dado sobre o consumo da própria ETA durante o processo de tratamento da água. Eu preciso considerar nos cálculos de consumo esse valor do consumo da ETA, porque ela utiliza água tratada para fazer a lavagem dos filtros, lavagem de dispositivos e outras atividades pertinentes ao tratamento de água. Aqui temos uma imagem de como é o esquema em relação à captação e à distribuição e o que está aí no centro, que é a reservação, o tratamento e o consumo especial dessa indústria. Então, nós precisamos quantificar o consumo em cada um desses trechos. Ressalta-se que a cidade que você estiver analisando futuramente, ela pode não ser conforme esse esquema, pode ser que seja um esquema diferente. Então, você precisa ter um conhecimento prévio da cidade para que você consiga realizar o correto dimensionamento das vazões em cada trecho. Então, precisamos encontrar a vazão no trecho A, que vai da captação até a estação de tratamento de água, a vazão do trecho B, que vai da estação de tratamento de água até a reservação, a vazão do trecho C, que vai da reservação até uma derivação de tubulação que abastece a indústria, que é o consumo especial, o trecho D, que vai da derivação até a indústria, e o trecho E, que vai da derivação até a rede. Quando a gente trabalha essa parte do consumo nessas cidades que têm em torno de 20, 30, até 40 mil habitantes, geralmente os consumos especiais eles são considerados dentro da rede de abastecimento. Ou seja, não há essa bifurcação dessa tubulação da indústria que está fora da cidade, basicamente. Mas em outras situações, há indústrias, estabelecimentos que ficam fora da rede principal. Então, há necessidade de fazer essa consideração da mesma forma que nós vamos trabalhar esse exercício para vocês terem uma noção de como funciona. Dito isso, vamos iniciar a resolução do exercício. Vamos iniciar a resolução do exercício quantificando o consumo médio anual. Vamos quantificar para o tempo de 24 horas de funcionamento. Em relação a esse tempo de funcionamento, o sistema ele pode funcionar 24 horas por dia, ou seja, um dia inteiro, sem interrupção, ou ele pode funcionar durante um período de tempo estipulado. Geralmente, as etapas de reservação e distribuição funcionam 24 horas por dia, porque elas trabalham para fornecer a água para a população. Já as etapas da captação até o tratamento costumam funcionar com um tempo reduzido, visto que as bombas que fazem a adução da água, elas precisam de um tempo para arrefecer na maioria das vezes.
quando a gente trabalha o cálculo do consumo, precisamos levar em consideração o tempo para funcionamento, tanto das partes que funcionam o tempo todo durante o dia e das partes que funcionam uma certa quantidade de horas. Nessa primeira parte do exercício, nós vamos trabalhar o funcionamento de todas as etapas 24 horas diárias. Na segunda parte, vamos reduzir o tempo de funcionamento para vocês terem uma noção de como o consumo ele se altera em relação à variação desse funcionamento. Então, vamos começar calculando o consumo médio anual para 24 horas. Nesse consumo médio anual, não vamos aplicar nem o coeficiente K1 nem o coeficiente K2 ainda. Esses coeficientes eles vão ser aplicados lá no trecho, visto que o nosso sistema ele se enquadra em um sistema que possui reservatório. Portanto, como dito na aula, o K1 ele deve ser aplicado em todas as etapas que antecedem o reservatório e o K1 e K2 devem ser aplicadas em todas as etapas que sucedem o reservatório. Para cálculo do consumo médio, vamos trabalhar com essa equação que leva em consideração o consumo per capita, ou seja, por pessoa, a população do local, o tempo de funcionamento, lembrando que vamos transformar esse tempo em segundos para a nossa vazão final ela ser dada em litros por segundo. Como eu tenho os dados de consumo per capita de população e o tempo de funcionamento, que é 24 horas, eu consigo calcular facilmente esse consumo médio anual para 24 horas. Aqui os dados já estão aplicados, conforme enunciado, e temos que o consumo médio anual para 24 horas de funcionamento é em torno de 104,17 litros por segundo. Você pode trabalhar com esse consumo quebrado ou você pode arredondar para 105 litros por segundo. Eu gosto de trabalhar com os números quebrados que foram dados na equação, mas isso vai de engenheiro projetista para engenheiro projetista. Fica a seu critério. Lembrando que quanto maior for o consumo, maior será a demanda e, consequentemente, maior será o custo para a implantação desse sistema. Agora, vamos começar a calcular o consumo em cada um dos trechos. Vocês podem começar a calcular tanto do trecho A para o trecho E ou do trecho E para o trecho A. Eu gosto de começar a calcular do início do fim para o início, ou seja, do trecho E para o trecho A, para ter um melhor entendimento do andamento em relação às vazões. Então, vamos começar calculando o consumo do trecho E, que vai da derivação da indústria até a rede de abastecimento, que são as redes de distribuição. Para calcular o consumo do trecho E, eu preciso aplicar os coeficientes K1 e K2 e ainda preciso considerar, caso haja, um consumo especial. Nesse caso, o nosso consumo especial ele não está alocado dentro da rede, ele está alocado fora da rede. Portanto, ele não entrará no trecho E. Ele entrará num trecho específico para ele. Mas caso vocês estejam quantificando o consumo de uma cidade, dentro da cidade estejam locados estabelecimentos, ou seja, consumos especiais, vocês precisam considerar o consumo especial dentro do trecho que está abastecendo a cidade, que são as redes. No nosso exemplo, para calcular a vazão do trecho QE, vamos aplicar o K1 e K2, visto que esses coeficientes eles são aplicados após o reservatório, vezes o consumo médio anual para 24 horas. Aqui temos os valores de K1 e K2 e do consumo médio para 24 horas. Fazendo os cálculos, vamos chegar numa vazão de 195,31 litros por segundo. Esse valor, ele refere-se ao consumo basicamente residencial, porque no enunciado ele não fala sobre consumo especial dentro da rede. Então, para me abastecer a população que está alocada na cidade, eu preciso de, no mínimo, 195,31 litros por segundo de água. Posso arredondar para 196, caso haja necessidade ou caso seja da concepção do engenheiro projetista. Então, vamos agora para o trecho D. O trecho D, ele está abastecendo somente a indústria, que é um consumo especial. Nesse exemplo, o consumo especial ele está alocado fora da rede, ou seja, fora da cidade. Então, eu preciso ter uma canalização, que é uma adutora, para fornecer a água somente para esse consumo especial. Como eu disse no início do exercício, consumos especiais não levam em consideração variação diária e variação horária. Geralmente, eles têm um consumo diário fixo, ou seja, eles consomem uma certa quantidade de água por dia e eles não variam nem em relação ao dia mais quente do ano e nem em relação ao horário. Se eu trabalho em uma indústria, se eu tenho uma indústria, essa indústria ela vai consumir uma quantidade média diária de água e não sofrerá variações durante o consumo, visto que
os produtos que serão fornecidos ou serão transformados a matéria-prima, eles não mudarão ao longo do dia, nem ao longo da semana, e muito menos ao longo do mês e do ano. Então, ele continuará fixo, portanto, a quantidade de água também será fixa em relação à média. Então, para quantificar o consumo do trecho KB, é o consumo do trecho especial, ou seja, aquele consumo especial em relação à indústria. Então, eu já tenho o meu valor de consumo, que é 2.200 metros cúbicos por dia, eu só preciso transformar esse valor para litros por segundo. Então, eu vou multiplicar por 3.600 vezes 24 horas e vou obter um valor de 0,2546 metros cúbicos por segundo. Transformando esse valor em litros por segundo, eu tenho que esse consumo especial, essa indústria, consome 25,46 litros por segundo de água. Esse valor ele é fixo. Então, hoje ele está consumindo 25,46 litros, amanhã, depois e depois. Caso haja alguma modificação durante o processo operacional de transformação da matéria-prima ou ampliação da indústria, esse valor pode ser modificado, portanto, há necessidade de se quantificar esse valor caso necessário. Ou seja, pode ser que haja necessidade de fazer uma ampliação da rede. Mas isso é outra questão que vamos trabalhar quando formos falar sobre redistribuição. Agora, vamos passar para o consumo do trecho QC, na verdade. Esse trecho QC, ele está abastecendo dois trechos, que é o trecho D e o trecho E. Portanto, a tubulação que sai do reservatório e abastece as redes e a indústria, que é o consumo especial, ela precisa ter a somatória das vazões do trecho QE e do trecho QD. Então, eu somo essas duas vazões para obter o consumo do trecho C. Então, vamos fazer isso para encontrar o consumo desse trecho. Então, eu vou somar a vazão do consumo especial, referente ao trecho QD, mais o trecho QE, e eu vou obter uma vazão de 220,77 litros por segundo. Vamos começar com o trecho QB agora. O trecho QB, ele está vindo da ETA e abastecendo o reservatório. Só que eu não posso agora contabilizar o coeficiente K2, porque o coeficiente K2, ele diz respeito somente às etapas que estão após o sistema de reservação. Então, agora eu aplico somente o K1. Há somente uma variação diária, ou seja, do dia mais quente do ano. No tratamento, não há variação horária. O tratamento, ele se inicia, ele continua e ele finaliza quando o sistema de captação paralisa. Então, não há variação horária. Se está entrando na captação 200 litros de água por segundo, serão tratados 200 litros de água por segundo na estação de tratamento de água. No trecho B, nós vamos aplicar somente o coeficiente K1, a vazão que já foi contabilizado do consumo médio diário para 24 horas, e vamos ainda somar o consumo especial referente à indústria. Se há dentro da rede consumos especiais, esses consumos eles precisam ser contabilizados, porque eles também utilizam a água tratada. Lembrando que nos consumos especiais não há aplicação dos coeficientes K1 nem K2, somente no consumo residencial. Como nós temos esses dados já contabilizados e presentes lá no enunciado, vamos obter uma vazão do trecho QB de 155,67 litros por segundo. A tubulação que está saindo do tratamento e está chegando na reservação está abastecendo o reservatório com aproximadamente 156 litros de água por segundo. E para finalizar essa primeira parte do exercício, vamos calcular a vazão no último trecho, que é o trecho A, que sai da captação e entra na ETA. Para quantificar a vazão desse trecho, nós precisamos levar em consideração o consumo da própria ETA. Ela usa a água tratada nas suas atividades, então há necessidade de se contabilizar esse consumo. A vazão que está saindo do tratamento, ela precisa adentrar dentro da ETA para sair. Então, eu vou considerar a vazão do trecho KB vezes o consumo da ETA para encontrar a vazão no trecho A. Obviamente, a vazão do trecho A ela será maior do que a do trecho D, porque a ETA ela consome uma quantidade de água e reduz essa quantidade de água para sair lá no trecho B. Como eu já tenho lá o consumo da própria ETA, eu vou quantificar a vazão do trecho A. Com isso, eu tenho que a vazão do trecho A será em torno de 162,16 litros por segundo. Esse é o valor que será captado lá no manancial e chegará na estação de tratamento para ser tratado. Após o tratamento, será consumida uma porcentagem dessa água, essa água passará do tratamento para a reservação, abastecerá a indústria e, por fim, a redistribuição, onde estão locados
as residências e outros consumos quando necessário. Agora, vamos para uma outra situação que é a que acontece de forma mais real. Se a estação de tratamento ela funcionar só 16 horas por dia, onde serão operadas as vazões que foram dimensionadas anteriormente? As vazões do trecho A e B, elas sofrerão uma redução em relação ao funcionamento, porque a bomba ela funciona um determinado período de tempo e geralmente ela desliga automaticamente. Se você for visitar uma estação de tratamento de água e perguntar para o responsável, ele vai falar que geralmente as bombas costumam funcionar de 16 a 18 até 20 horas por dia. Isso serve para que a bomba ela pare de funcionar, arrefeça, ou seja, esfrie, para depois ela voltar a funcionar. Como nesse sistema da captação até a ETA há uma redução em relação ao funcionamento, precisamos contabilizar isso nos cálculos e refazer os cálculos desse trecho. Já os trechos de C, D e E não sofrerão uma alteração em relação ao consumo, visto que esses trechos eles funcionam 24 horas por dia. A maioria deles funciona por gravidade, então a gravidade não precisa de ser inserido algum tipo de energia no sistema para que a água consiga ser transportada. Então, eu posso trabalhar com essas vazões sem ter que fazer o cálculo para uma redução de tempo. Esse sistema ele pode funcionar 24 horas por dia, quando necessário. Algumas ressalvas podem ser aplicadas, mas nesse caso, vamos trabalhar com funcionamento de 24 horas por dia. Se eu sei que as vazões do trecho Q, QD e QC, elas se mantêm, eu vou utilizar os mesmos valores que foram calculados anteriormente, esses que estão dispostos nesse slide, e agora eu vou calcular as vazões do trecho QA e QB. Para calcular as vazões do trecho QA e QB, primeiro precisamos calcular o consumo médio anual referente a 16 horas, aquela mesma equação que foi aplicada para o consumo de 24 horas. Então, agora, o que vai mudar vai ser somente o funcionamento. Ali embaixo, que era 24 horas, agora vai ser 16 horas. Então, eu vou ter uma vazão de 156,25 litros por segundo. Esse valor, ele refere-se a 16 horas. Se eu trabalho 16 horas, eu tenho que ter mais volume de água distribuído em um período de tempo menor em comparação ao funcionamento por 24 horas. Agora que eu já tenho o Q1, eu vou fazer as mesmas contas que foram feitas para o trecho QB e QA para encontrar o valor da vazão. Então, vamos começar com o trecho QB. Para encontrar a vazão no trecho QB, eu vou aplicar o K1, vezes o consumo agora médio anual para 16 horas, mais a vazão no trecho QD. Com isso, eu vou obter um valor de 220,77 litros por segundo. Esse é o valor agora para funcionamento reduzido em relação a 16 horas. Agora, no trecho A, vamos fazer da mesma forma, vamos fazer a concepção de utilização do valor que foi calculado no trecho QB, vezes o consumo da ETA. Como o consumo da ETA é de 4%, então eu tenho 0,96 como coeficiente aí dividido por 1. E para finalizar, nós temos a vazão no último trecho, que é o trecho QA, de aproximadamente 230 litros por segundo. Então, vamos passar para o último exercício. Esse exercício agora, ele vai ser bem similar ao que vocês vão fazer em relação à parcial. Então, esse exercício, ele pede agora para quantificar as vazões do trecho QA, QB e QC. Agora temos somente 3 trechos. Isso quer dizer que o consumo especial ele está alocado totalmente dentro da cidade, ou seja, dentro do último trecho, do trecho QC. Ele dá os valores de população, o consumo per capita, Q1, Q2, consumo da ETA, o funcionamento da ETA e o consumo especial. Então, vamos aplicar aquelas mesmas equações para encontrar o valor de cada trecho. Vamos iniciar calculando o consumo médio anual para 24 horas. Aquela mesma equação, o que muda agora são os dados, a população é diferente. Eu vou obter um valor de consumo médio anual para 24 horas de 63,26 litros por segundo. Agora, eu vou quantificar o mesmo consumo médio anual para uma redução no funcionamento, ou seja, para 16 horas, que são os trechos que estão ali antes do tratamento. Então, eu vou utilizar agora um valor de 16 horas por dia. Com isso, eu terei um valor de 94,90 litros por segundo. Note que o valor aumentou em relação a 24 horas. Isso sempre irá acontecer. Se eu reduzo o tempo de funcionamento, eu preciso ter mais vazão para ser tratada em relação ao tempo que eu tenho.
Se eu aumento o tempo de tratamento, eu posso tratar menos vazão em um período de tempo maior. Agora, vamos quantificar o consumo em cada um dos trechos. Vamos iniciar com o trecho QC. O trecho QC, como ele é a rede, ele sai do reservatório e vai até a rede, ele funciona 24 horas por dia. Então, vamos utilizar o valor do consumo médio anual referente a 24 horas. A equação que leva em consideração o K1, o K2, o consumo médio anual, mais o consumo especial. O consumo especial ele foi dado lá no enunciado. Nós temos todos os dados, vamos substituir na equação e vamos encontrar um valor de consumo referente a 126,86 litros por segundo. Esse consumo especial, na aula eu descrevi ele um pouco melhor, mas ele pode ser contabilizado através de equações matemáticas pré-estabelecidas, ou vocês podem quantificar esse valor de forma manual. Vocês podem buscar ele em tabelas, em livros, em relação ao tipo de estabelecimento, ao tipo de situação. Vou dar um exemplo. Se na cidade existe um hotel 3 estrelas, vocês têm equações para encontrar esse valor de consumo para esse hotel. Se lá nas cidades tem uma escola, você tem um valor para ser adotado ou para se encontrar o consumo dessa escola. Nesse exemplo, já foi dado para você o valor total do consumo, então você não precisa encontrar o consumo especial. Ele já foi dado, já foi calculado anteriormente, já foi disponibilizado para você. Quando você não tem esse valor disponibilizado, você precisa encontrar ele através de tabelas, ou mesmo ir em loco, perguntar qual é o valor do consumo. Eles podem ter um valor de consumo da indústria, por exemplo, mensal, e você encontra o valor diário. Então, esse levantamento ele precisa ser realizado para que você obtenha um consumo especial. Para quem estava em sala presencial, lá nós trabalhamos esse consumo. Até a parcial de vocês estavam pedindo para encontrar o consumo em alguns tipos de estabelecimentos e a partir desses estabelecimentos individuais você obteria o consumo aí total para calcular as vazões em cada trecho. Agora vamos passar para o trecho QB. O trecho QB, ele sai do tratamento e vai até a reservação. Portanto, ele funciona 16 horas por dia. Geralmente, há necessidade de se ter estações elevatórias que fazem a adução da água do tratamento até a reservação. Então, vamos começar o cálculo. Como ele está antes do reservatório, eu aplico só o K1, vezes o consumo para 16 horas, mais o consumo especial. Substituindo os dados, eu tenho um valor aí de vazão de 126,87 litros por segundo. E, para finalizar, a vazão no trecho QA, que funciona também 16 horas por dia, que vai da captação até o tratamento. Eu preciso só da vazão do trecho B, vezes o consumo da ETA. O consumo da ETA também foi de 4% em relação ao volume tratado. Eu vou ter a vazão do trecho A de 132,16 litros por segundo. Geralmente, a vazão do trecho A vai ser a maior vazão em relação ao sistema, porque a água que vem da captação, ela vai ser tratada, vai ser consumida pela ETA, e a que não for consumida pela ETA vai ser disponibilizada para a população.